Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Eu gostaria nessa noite, e quero ministrar sobre aquilo que o Senhor tem posto no meu coração, que é algo que eu sei que você entrou aqui nessa noite e precisa entender. Às vezes nós queremos que Deus ele faça algumas coisas rápido. A pressa do nosso coração quer que Deus ele, no estralar de dedos, ele construa tudo aquilo que ele quer como projeto para a nossa vida. Mas Deus jamais vai construir algo, vai fazer algo sem que a base, a estrutura esteja consolidada. Então não tem como Deus construir algo grande, sendo que abaixo daquilo que aparentemente está firme é oco. Não tem como. A construção, quando ela é feita assim, talvez você de alguma maneira já teve alguma experiência de precisar usar uma madeira, por exemplo, e ela está podre. E no meio do processo, tudo aquilo que você estava fazendo acabou sendo destruído, não deu certo. Ou você foi cozinhar ou fazer qualquer outra coisa e aquilo não estava bom para o uso. Então, para que Deus ele construa tudo aquilo que ele quer, que ele faça tudo aquilo que ele quer, precisa estar bem alicerçado e bem construído. Esse é o entendimento que nós como igreja precisamos ter. Que Deus ele está querendo fazer, Deus ele está promovendo algo, Deus ele está fazendo na vida desse irmão do seu lado, Deus ele está movendo as coisas. Mas tudo que nós queremos às vezes são as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, como a gente bem entende. E verdade seja dita, a maneira de Deus é sempre bem melhor, não é, irmão? A maneira de Deus é sempre assim, mais cuidadosa. Deus cuida dos mínimos detalhes, coisas que assim a gente nem enxerga. E o nosso Deus Todo-Poderoso está cuidando, caprichando, fazendo nos mínimos detalhes. Então nós precisamos aprender isso, a andarmos de acordo com o tempo de Deus, a entendermos e sermos moldados para caminharmos de acordo e com o desejo de Deus. Quando nós começamos a desenvolver esse tipo de maturidade como crente, esse tipo de entendimento é construído em nós, nós começamos a andar nesses lugares altos. E nessa noite eu quero ler com você sobre esse tempo, esse meio período, essa transição. Apocalipse capítulo 2, por favor, versículo 2, diz assim: conheça as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, tanto o seu trabalho, e às vezes é muito trabalho árduo, como também a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não te vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O último versículo: tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Deus está ensinando a igreja. E quando se trata do ensino de Deus, e é o que nós precisamos aprender, porque Jesus ele veio para construir algo. Jesus ele veio para trazer o entendimento a nós. E nós vemos Jesus o tempo todo ensinando, porque a instrução é que vai estabelecer a firmeza, as convicções, aquilo que você entende por certo. Então você bem sabe que é pai e mãe, você entende que para se lançar um filho para o mundo, você precisa da instrução. Você precisa dar conhecimento, porque não importa, e isso quem diz é a Bíblia, não importa onde ele vá, ele jamais se desviará desses caminhos. E por mais que ele dê uma tropeçada e saia, ele vai se lembrar: opa, mas o meu pai, a minha mãe, o meu Deus ensinou que o caminho correto a se fazer é esse aqui. A palavra de Deus, a instrução, é extremamente importante. E é isso que é necessário entender. Então Deus ele começa a mover a estrutura, Deus ele começa a fazer as coisas, e nós precisamos entender isso, que no processo da caminhada, nós vamos passar por alguns processos, o qual eu chamei, primeira parte do processo, o processo do vinho, e você vai entender. Segunda parte do processo, o processo do pão.
Terceira parte do processo, o processo de escassez. Todos aqui passaram, ou às vezes até está passando por esses processos. Primeiro processo é o processo do vinho. Vinho, trazendo para o contexto bíblico, sempre se trata de alegria, ser cheio do Espírito Santo. Então esse é o primeiro processo do nosso primeiro contato com Deus. Principalmente no nosso contexto pentecostal, nós chegamos e somos cheios do Espírito Santo e damos glória a Deus, e nós somos cheios daquilo que Deus ele quer fazer e promover, e nós, glória a Deus, nos animamos e nos empolgamos com isso. Esse é o primeiro processo da caminhada, e é extremamente necessário. Mas até que chega a segunda parte, porque nesse primeiro processo, basicamente tudo o que acontece, e claro que tem que ter os seus limites, você sabe bem disso, mas tudo que acontece a gente acha que é Deus. Então se quebrou o carro, meu Deus, Deus está me punindo, ou Deus está me... Às vezes não, só quebrou o carro, porque Deus quer abençoar a vida do pastor Edson, só isso, mais nada, só quebrou. Então necessariamente, às vezes sim, é um livramento, e nós nem conhecemos, mas às vezes não. Aí Deus vem com a segunda parte, que é o processo do pão. É quando nós começamos a nos consolidar com a palavra, nós começamos a nos apaixonar, e o Espírito Santo nos conduzir para o conhecimento dela. Então nós começamos a alinhar uma vida cheia do Espírito Santo com entendimento, com alinhamento e a palavra. E aí a vida do cristão começa a se alinhar e ficar completa. Aí o cristão começa a viver isso quando anda de maneira correta. Ele começa a se viver milagres. Ele começa a experimentar tudo aquilo que está na palavra na vida dele. E aí tem a terceira parte do processo, que é a escassez. E eu posso usar aqui como exemplo bíblico o próprio Elias. Ele passou, quer saber? 3 anos não vai mais chover. Estou cheio de Deus. Eu tenho uma palavra comigo. Mas aí nesses períodos de 3 anos ele passa pelo processo de escassez. Que tudo aquilo que ele orou, tudo aquilo que ele aprendeu na palavra, agora ele precisa ter por experiência. Porque ler sobre, estudar sobre, conhecer sobre, não significa, presta atenção nisso, não significa que você vai saber lidar com o processo. Então tem situações, tem... posso se dizer assim, partes de Deus, tem características, essências de Deus que nós vamos conhecer só em alguns momentos. Então Deus vai nos levar lá no deserto para mostrar, ó, aqui eu te ensino que eu sou provedor. Aqui eu te ensino que a sua mão não tem capacidade de construir nada se eu parar. Aqui você entende que tudo aquilo que você sabe não significa absolutamente nada. Tudo que você precisa saber é que aqui você precisa confiar. É nesse lugar. Porque Deus ele vai nos promover, mas para isso ele precisa nos provar. E a aprovação, aprende, entende isso e leva para o resto da sua vida. A aprovação faz parte do processo do amadurecimento daquilo que Deus quer construir em você. Então todas as vezes que você passar pelos momentos difíceis, você desistir, você está parando todo o processo que Deus quer fazer na sua história. E eu vou te dizer algo, quanto mais você avança, maiores são as pressões. Quanto mais você desenvolve o relacionamento com Deus, maiores são as pressões. Mas também quanto maiores são as pressões, irmã Janice, maiores as pressões, maior o nosso conhecimento em Deus. Aí você pode dizer, não, Deus eu conheço, não de ouvir falar, mas porque eu experimentei. Eu estava lá, eu passei por dificuldade e a mão dele me levantou. Ninguém me falou, eu experimentei. Deus me curou, Deus me salvou, Deus cuidou da minha casa, Deus trouxe mantimento quando eu não tinha, Deus fez da onde não tinha como, não tinha expectativa e esperança, e Deus com as suas fortes mãos me sustentou e me levantou. É por isso, porque não é mais o Deus que você conheceu da palavra só, mas é Ele na sua vida, irmão. Ele estruturando os seus caminhos, Ele moldando de acordo com o querer e a vontade dEle. Mas é doloroso. É o processo árduo que vai construir
Eu estava inclusive conversando com um jovem esses dias sobre isso. Ele veio falar, meu Deus, ele contou a vida dele. Eu falei, rapaz, sua vida é difícil mesmo. Mas eu falei para ele assim, ó, entra no barco. Entra no barco. Porque os tempos difíceis vão construir homens fortes. E eu te garanto para você, aprende a curtir os momentos difíceis. Curte com gosto, para que quando as coisas acontecerem, você saiba da onde você veio e o que foi construindo em você no meio do processo. Porque a força vem desse período, irmão. É muito fácil admirar quem é bem sucedido no resultado. Admira no processo. É lá que é construído e moldado o grande homem e a grande mulher de Deus. É lá que são construídos os grandes negócios. É lá que são construídos tudo aquilo que Deus vai fazer. Por isso que é muito lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Mas também, irmão, o processo de morrer vai ser muito doloroso. É, glória a Deus mesmo. Glória a Deus. O apóstolo Evo citou o processo de Jó. Uau, Jó teve 3 vezes mais. As filhas de Jó, diz a Bíblia, que eram a mais linda do Oriente depois. Mas o que ele passou no meio do processo? Se você quer viver as promessas de Deus, erga o seu peito, levanta a sua cabeça, mas não é para se achar não, é para erguer as mãos e adorar o Todo-Poderoso. O processo veio para me fazer forte, o processo veio para me ensinar quem Deus é e quem eu sou no meio do processo. Tem que te fazer forte, tem que te fazer querer Deus. Se prepara. Se você veio do meu passado foi muito difícil, as coisas para mim não foram fáceis. Então, irmão, entra na fila, levanta suas mãos e vem adorar Jesus junto comigo, porque nós estamos caminhando para aquilo que é maior, para aquilo que é grande, para aquilo que é sobrenatural. Deus está contando com você também. Isso é isso que significa. É isso. Deus aperta. Deus mói. A Bíblia diz que sobre Jesus ele agradou moê-lo. Foi agradável. Para que se cumprisse o amor dele para com a humanidade. Aleluia. E são justamente nesses momentos que você vai descobrir o que Deus vai fazer na sua vida e através dela. Quando você entender isso, quando você aprender a suportar o processo, e aí tudo começa a ficar difícil, tudo começa a dar errado, a gente pensa, meu Deus, eu saí, eu tô desviado, só pode. Não, irmão, é só o processo, é só aquilo que Deus está promovendo. Finca os seus pés e permanece. Sustenta, dobra a sua vida de oração, dobra a sua vida de adoração, dobra, que você vai ver, você vai experimentar aquilo que Deus ele quer fazer. Porque o tempo de sequidão, o tempo de dificuldade vai passar. Vai passar. E a maior dificuldade nesse processo, por isso que eu li esse texto, a maior dificuldade é sustentar o nosso amor por Deus. Porque quando nós começamos apaixonados. E aí até são usados, expressões como, nossa, essa pessoa chegou na igreja agora e ela está no primeiro amor. São usados e muitas vezes a gente usa. Mas depois, quando você vai descobrindo algumas coisas sobre a vida, você descobre que amor é decisão. Amor é decisão. Por isso que quando armam uma cilada para Jesus e diz assim, ó, tá, pergunta para ele aí, os fariseus, pergunta para ele, qual que é o maior mandamento? Aí ele diz, ame a Deus com todo o seu entendimento, ame a Deus com toda a sua alma, e ame a Deus de todo o seu coração. E eles no primeiro momento ficam sem entender direito. Jesus está dizendo assim, ó, aprenda a amar a Deus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, com toda a esfera do seu ser. A decisão de amar a Deus tem que tocar todas as áreas da nossa vida. Tem que tocar a nossa área espiritual, a nossa vida com Deus. Tem que tocar as nossas finanças. Tem que tocar o nosso temperamento. Tem que tocar e por aí vai. Todas as áreas da nossa vida tem que passar pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que passar. Tem que passar. Não tem jeito.
tem que passar por esse caminho e por esse processo. Obrigado. E aí, a gente vai entendendo esses pontos, daquilo que Deus ele vai construindo em nós. E o amor, como eu falei, é uma das coisas que mais a gente perde no processo. Nós perdemos, infelizmente. Acontece. Porque a escassez às vezes nos faz ficar feridos e machucados. E muitas pessoas param aqui. E agora, mais do que nunca, Deus começa a falar com você. O processo de escassez, ele começa muitas vezes, nos machucar. Porque a gente começa a trilhar caminhos que nunca nós caminhamos. Começamos a andar em lugares do qual nós estamos rodeados de pessoas, mas ao mesmo tempo nós estamos sozinhos. E a gente sabe, nós sabemos que Deus está lá. Sabemos. Você conhece a palavra, você teve experiências com Deus, você sabe que Deus não abandona. Não. Mas mesmo assim, nós nos pegamos. E por vezes nós ficamos feridos com esses processos. E quando se trata de ferido, não são só as circunstâncias, mas também pessoas que passam pela nossa vida. Aprende, grava de tudo que eu falei aqui, ó, só isso aqui. Grava só isso, pronto. Se você não perdoar, você nunca vai viver nem 10% daquilo que Deus quer fazer em você. Não vai. Se falar o nome de alguém, te trazer ira de dentro para fora, Deus não vai poder fazer em você. Porque ele diz assim, olha, aquele que não perdoa, o Pai que está no céu não perdoa, não tem como. Com isso não significa que nós vamos conseguir assim, ó, perdoar instantaneamente. Porque as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que são mais próximas. Obviamente. Mas Jesus diz assim, ó, ora pelos inimigos. Então se eu me disponho, e eu estou falando de algo que eu já vivi, se eu me disponho a colocar essa pessoa na minha vida de oração, apresentar ela, independente do meu sentimento, entendendo que eu não posso ficar presa a ela, eu começo a viver continuamente, diariamente, sendo livre dessa pessoa. Independente de tudo, depois eu vou dizer, olha, eu te perdoo. E eu peço perdão se eu errei em alguma coisa. Mas muitas pessoas não estão vivendo aquilo que Deus quer por conta disso. Passado. Deus conhece o seu passado, mas Ele está de olho no seu futuro. Deus conhece todos os seus pecados, mas uma vez que essa pessoa se encontra arrependido, o filho pródigo vem dizendo, olha pai eu fiz, ele, alguém traz a roupa, alguém traz o anel, alguém traz a sandália, mas pai olha o que eu fiz, pera, alguém traz, prepara lá o churrasco, porque o filho voltou para casa, mas pai eu errei, não é isso, você está arrependido? Tô. Então presta atenção, coloca aqui novas vestes, alguém faz a barba dele, faz o cabelo, porque eu quero refazer. Ele diz que ele lançou no mar do esquecimento. E você está aí preocupado. Você está aí se prendendo. Começa a entender aquilo que Deus está fazendo. Deus quer que você viva o potencial do seu chamado. Deus quer que você destrave e seja uma bênção sobre a vida de pessoas. Porque Ele conhece o seu passado, mas Ele está preocupado com o seu futuro. Deus conhece o seu passado, mas Ele está de olho no seu futuro. Porque tudo o que Ele prometeu, a palavra dele diz, Ele é fiel para cumprir. Porque aquele que começou a boa obra, uma vez que perseverante, Ele é fiel para terminar, e Ele vai terminar. Mas nós não podemos ficar amarrados em coisas do passado. Nós não podemos ficar amarrados em pessoas. Nós não podemos ficar paralisados com coisas que aconteceram lá atrás.
Irmão, Jesus, sofrendo tudo que ele sofreu, sendo pisoteado, olha, de tudo, não sei, talvez seja uma das piores coisas na minha cabeça, assim, tudo doeu muito com certeza, mas alguém olhar para ele assim, bem próximo, e ele está morrendo por essa pessoa também, essa pessoa cuspir no rosto dele. Eu acho que assim, olha, para mim, em termo emocional, assim, eu acho que essa é uma das piores, sabe? Para mim. E ele chega diante deles crucificado e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Imagina se Jesus ficasse: mas aquele fez, aquele errou, aquele... Não. Ele se colocou como exemplo para nos ensinar que nós precisamos deixar o passado para viver o futuro que Deus tem para nós. Então talvez você entrou aqui com seu relacionamento com Deus comprometido por causa do seu relacionamento com alguém, mas nessa noite tome a decisão de deixar para trás tudo aquilo que tem te parado, de deixar para trás tudo aquilo que tem pausado você de viver alguma coisa. Você que está aqui nessa noite, você que de tempo em tempo olha para trás e diz: olha, mas quanta coisa eu deixei. Olha, mas e se eu estivesse lá, como a mulher de Ló fez? Deixa para trás e começa a vislumbrar um novo de Deus na frente para sua vida. É para frente, começa a caminhar de novo, começa a usufruir daquilo que Deus prometeu de novo. Porque aquilo que machucaram e que te ofenderam tem que chegar ao ponto de vai ter a cicatriz, porque você não tem amnésia, né? Tem a marca ali, mas mesmo com a marca tem cura. Mesmo com marca, quando você fala, você termina com um testemunho e o nome de Jesus sendo glorificado no final. Não adianta. Se o seu relacionamento com pessoas estiver comprometido, a sua vida com Deus vai estar comprometida. O seu chamado vai estar comprometido, porque sempre vai ter a ver com pessoas. Tem um homem em Provérbios, se eu não me engano agora, acho que é Agur o nome dele, Provérbios capítulo 30, que ele diz assim: olha, se o Senhor me der muito, eu me perco, se o Senhor me der pouco, eu também desvio, reclamo, murmuro e paro. Então me dá mais ou menos. Às vezes essa é a nossa oração: Senhor, só mais ou menos. Só que o mais ou menos é egoísta, porque o mais ou menos é só para mim. Então eu não quero ter pouco, mas eu também não quero ter o suficiente, ter o abundante, o sobrenatural para poder fazer pelo outro também. Eu quero ter só para mim. Eu quero ter só reguladinho aqui, ó, só para eu, sozinho. Não poder compartilhar, só eu de boa, tô tranquilo. Mas se Deus ele quer te abençoar, é justamente porque ele quer abençoar a vida de outras pessoas. Sempre vai ter a ver com os outros. Sempre. E a dificuldade no processo é se manter amando e sendo fiel a Deus, mesmo quando nós estamos nessas estradas da vida, que nós estamos rodeados de pessoas, mas sozinhos ao mesmo tempo. E se manter fiel nesse processo, seja qual for a área que você está passando dificuldade. Se eu fosse perguntar aqui área financeira, alguns levantariam a mão. Se eu fosse perguntar área emocional, alguns levantariam a mão. Se eu fosse levantar aqui, Deus, eu oro e parece que não responde, alguns levantariam a mão. Independente de qual área, você precisa entender que o seu zelo, o seu amor, a sua dedicação a Deus precisa ser a mesma. E isso é extremamente difícil. Se manter fiel em todos os momentos e estágios da vida. Se manter fiel quando aparentemente nós estamos ali, sozinhos. Ser adorador quando as coisas aparentemente não prosperam e não vão para frente. E Deus está dizendo aqui nesse texto: olha, você perseverou, você permaneceu, mas o seu amor, aquilo que queimava o seu coração, aquilo que movia você, já não é mais do mesmo jeito. Porque com Deus nós precisamos manter isso. A chama em amor por Deus precisa ser tão grande, que sermos
como aquele primeiro momento, quando nós, estávamos apaixonados. Você já viu alguém apaixonado? Não é a coisa mais linda? Não é? Meu Deus do céu. Faz muitos sacrifícios. Mata e morre. Brincadeira, né? Não sei. Depende. Faz muitos sacrifícios. E nós vamos amadurecendo na fé. E às vezes vamos perdendo essa paixão pelo Senhor. Esse desejo ardente para poder estar com Deus. Essa fome pela presença do nosso Senhor. Irmão, Deus ele é ilimitado. Não importa quantas experiências você teve, não importa o quanto você já escutou falar de Deus, não importa o quanto as pessoas já falaram para você, não importa o quanto Deus, ele pode fazer mais, ele quer fazer mais. Não importa. É tempo de nós nos aprofundarmos de novo em Deus, porque é como um ciclo. Eu começo no vinho, ilustrando ser cheio do Espírito Santo. Eu vou para o pão, o processo de se encher da palavra. Eu passo por esses momentos da vida e depois eu me encontro de novo desejando me ser cheio do Espírito Santo. E depois me fundamentando na palavra. E depois eu tenho estrutura para o dia difícil. E depois eu me encho mais da presença de Deus. Eu me encho mais da palavra do Senhor. E aí eu tenho estrutura para o dia difícil. É assim. Então quando tudo fica bom, quando tudo estiver dando certo, não é para você ficar mais tranquilo e orar menos, é para você permanecer a sua vida de oração. Quando tudo estiver bem ruim, não é para você orar menos e reclamar mais, não, é para você permanecer adorando em uma vida de oração. É a constância que vai te sustentar e vai te levar para o centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro, que é o melhor lugar para se estar, é o centro da vontade de Deus. Qual que é o melhor lugar do mundo? Estados Unidos? Qual que é o melhor lugar do mundo? São Paulo? O melhor lugar do mundo, Bruno? Não sei, se lá for o centro da vontade de Deus, pronto. Se for o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar que tem. É isso que nós precisamos entender. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar no melhor lugar do mundo, independente do que o outro está falando. Olha, aqui está melhor, vem para cá. Não, aí não é o meu lugar. O meu lugar é aqui, posicionado em Deus. O meu lugar é aqui, vivendo o meu chamado. Não, mas vem para Portugal que está melhor. Não, eu não posso ir. Deus me chamou para ficar aqui, sustentar os meus pés aqui. Mas está difícil aí. Está difícil, mas o difícil vai passar. E eu vou permanecer com os meus pés aqui. No centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar que existe. O centro da vontade do Senhor, independente de tudo, o centro da vontade de Deus é o lugar mais alto que você pode ir. E às vezes tudo vai querer te expelir de lá. As pessoas, as provações, as circunstâncias, tudo vai querer te tirar desse lugar. Seus amigos, sua família vai querer te tirar desse lugar. Mas quando você entende que você precisa estar plantado aonde a vontade de Deus passa, aonde o rio de Deus passa, você começa a entender que a sua vida vai prosperar. É questão de tempo, pastor Vitor, é questão de tempo, mas tudo aquilo que Deus quer, Ele vai fazer. Nós precisamos voltar e nos apaixonar pelo Senhor de novo. Voltar e nos apaixonar pelo processo, por aquilo que Deus está nos ensinando. Porque às vezes nós sofremos tanto que nós fechamos nossos olhos e ficamos como uma criança, com medo, sem saber para onde ir, sem entender, só esperando o tempo bom, só esperando o amanhecer, só esperando o sol abrir, só esperando as coisas acontecerem. Não, Deus está te ensinando nesse momento também. A voz de Deus está ecoando. Tem ensinamento de Deus para esse processo. Tem mais de Deus para esse processo. Tem o querer de Deus para esse processo. Tudo aquilo que você faz precisa
estar carregado e cheio da presença do nosso Senhor. Tudo aquilo que você faz precisa estar alinhado com a vontade do nosso Senhor. E são nesses processos que Ele vai nos ensinar a nos manter cheios. Aqui dentro, por fora está tudo difícil, por fora algumas coisas não estão acontecendo, mas quando você olha para dentro de você, você está cheio do Espírito do Senhor. A pressão, meu Deus, parece que vai tudo desmoronar em cima de você, mas quando você olha para dentro, irmão, aquele fogo queima no seu interior. E assim, olha, não é um amorzinho, não. É aquele primeiro amor em paixão, mas agora com entendimento alicerçado pela palavra. Você sabe quem Deus é. Você ama Deus com o seu entendimento. Você ama Deus com a sua alma. E você ama Deus com o seu coração. É a plenitude do amor a Deus. Todo o nosso ser. Não mais apaixonado porque teve uma experiência, mas agora apaixonado com consciência. Mas agora mergulhado em conhecer a Deus. Então não importa, eu tenho 20, 30, 10, 15, 8, 3, 1 ano de fé. O meu amor a Deus precisa ser uma tecla que eu devo estar batendo constantemente. Como é que está a minha alma? Como é que está o meu coração? Como é que está o meu entendimento com relação ao amor a Deus? Eu preciso estar continuamente, o tempo todo, me voltando para isso. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. Então se alguma coisa mudou na minha vida, fui eu que mudou. Então para você que está nessa noite, Deus está te dizendo, é tempo de você voltar a dobrar o seu joelho diante do Senhor. É tempo de você voltar a se apaixonar, a bater no seu peito e dizer, Senhor, tudo que eu quero é a tua presença, Senhor. Não importa como eu estou, não importa as circunstâncias. Você lembra quando você fazia isso? Não importa, Senhor, eu quero estar aqui contigo. Senhor, não importa, eu quero ficar 30 minutos, 1 hora e meia aqui orando. Eu quero estar com o Senhor de novo. Eu quero que essa chama se reacenda no meu interior novamente. Eu quero estar, Senhor, olhando só para Ti novamente. Porque quando os meus olhos estão vincados em Ti, não importa, eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu não vou afundar, eu vou permanecer. Porque o tempo todo, tudo está querendo nos tirar de lá. Tudo, as notícias vêm para nos tirar de lá. Sejam elas boas ou ruins, as pessoas vêm para nos tirar de lá. Mas nós precisamos aprender a permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a escutar o que o Senhor está falando a respeito disso. E se Deus não estiver falando nada, permanece lá. É tempo de você voltar ao primeiro amor, ao tempo que você era apaixonado pelo Senhor. É tempo de você voltar a tirar o seu tempo de oração, o seu tempo de busca intensa pela presença de Deus. É tempo de você voltar a chorar aos pés do Senhor, clamando para que Ele mude todo o seu ser, clamando para que Ele mude toda a estrutura do seu coração. Fique de pé comigo nessa noite. Ministério de louvor, por favor. É tempo de você voltar a estar aos pés do nosso Senhor e Salvador. Isso, vem aqui para frente no altar. Apóstolo, por favor, apaga a luz aqui. Eu quero te convidar à frente, vem. Dobra os seus joelhos. Isso. É tempo de você voltar àquele amor, aquela necessidade que você tinha pela presença de Deus. É tempo de você voltar a desejar Deus em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida, em todas as partes do seu coração, em tudo que você faz, como você se move. É tempo de você voltar a estar com os seus pés prostrados. Mas pastor Vitor, passou muitos anos, há muitos anos eu não exerço mais o meu chamado, há muitos anos eu vivi isso. Não, irmão, é tempo de você voltar agora, independente de como está o seu coração nessa noite, independente do quão longe você esteja de Deus. É tempo de você voltar a estar mergulhado na presença do Senhor Jesus. É tempo de você estar novamente buscando a Deus de todo o seu coração, temendo a Deus com todo o seu ser.
Jesus. Tudo que eu preciso, tua presença, meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Já posso te tocar. Irmão, quero fazer um segundo apelo agora, impelido pelo Espírito do Senhor, debaixo de muito temor, tá? Eu não quero te constranger nessa noite, mas eu quero chamar à frente você que há muito tempo carrega alguém nas suas costas, que você não consegue mais liberar perdão. Eu quero te chamar aqui à frente para que os nossos intercessores venham orar por você. Pastor Vitor, a minha vida não anda, e agora eu descobri o porquê, que é por causa que eu não perdoo essa pessoa. Eu quero te chamar à frente. Não precisa ficar constrangido, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É debaixo de total temor de Deus que eu estou fazendo isso. A minha intenção da mensagem não era nem falar sobre isso, mas Deus convergiu. Eu quero te chamar à frente aqui. Vem. Deus, Ele quer curar o teu coração. E Deus, Ele quer te dar a capacidade para você pedir perdão. E você perdoar e você ser livre de novo. Eu já vou terminar e vou fazer a oração final. Mas eu quero compartilhar com você algo. A falta de perdão. A falta de perdão. Eu não sou de insistir sobre um assunto. Eu estou aqui debaixo, de verdade, de muito temor de Deus, irmão. A falta de perdão nos limita de viver curas. A falta de perdão nos deixa de experimentar coisas em Deus. E Deus, Ele está me impelindo a falar isso porque tem alguém aqui essa noite que está assim. Irmão, pelo amor de Deus, não sai daqui do mesmo jeito. É muito sério isso. Eu vi pessoas morrer com câncer porque não perdoou. É muito sério. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Não deixe o medo tomar conta do seu coração e nem que as pessoas vão falar. Porque tá matando você aí dentro. Tá matando você aí dentro. Não é sobre o que as pessoas vão falar ou sobre o que a pessoa fez. Você está carregando isso e está te matando aí dentro. Deus quer te libertar nessa noite. A Bíblia diz que quando nós cremos de verdade, conhecemos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Deus quer te fazer livre de novo, mas você precisa liberar isso. Qual que é o processo, pastor Vitor? Arrependimento, construção em oração e depois o pedido de perdão. É necessário? É necessário, mas eu te garanto que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Perdoa, ame, independente do que fez. Seja livre nessa noite. Senhor, eu te agradeço por tudo, porque o Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor nunca desamparou. O Senhor não desampara, Senhor. Tu és bom em todo tempo, independente de como nós somos no processo. Essa noite eu oro, Senhor, para que aqueles que vieram aqui voltem para a casa do Pai, voltem a ter um relacionamento vivo, um relacionamento sincero
puro como nunca antes, Pai, diante do Senhor. Oro também para aqueles, Pai, que vieram à frente, desejosos em viver uma vida de perdão, em verdade, possam usufruir, Pai, do melhor que o Senhor prometeu, possam usufruir do poder do sangue de Jesus novamente sobre a vida deles, e podendo viver uma vida em verdade, sendo livres através do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.